Granito, mármore, silestone, corian, porcelanato. Gente, é tanta variedade que fica difícil na hora de escolher, né? Eu vejo que muita gente mesmo tem dificuldade na hora de escolher qual material usar em bancada de cozinha e em bancada de banheiro. Se você chegou nessa fase da sua obra e não sabe o que fazer, fica aqui comigo que eu vou falar um pouquinho de cada um desses materiais para ver se eu consigo te ajudar. Mas antes, não deixa de curtir meu vídeo e se inscrever no meu canal, que toda semana tem assunto novo. Meu nome é Juliana Rodrigues e eu sou arquiteta. Primeiro vamos falar um pouquinho do granito. Ele é uma rocha que é cortada em seu estado bruto e depois polido para ter aquela aparência brilhante que a gente está acostumado a ver. Tenho certeza que todo mundo já viu um granito instalado numa bancada de cozinha ou de banheiro. Ele é o mais comum e ele é o mais barato, por isso que ele acaba sendo o mais usado. O preço varia muito de acordo com a cor, mas assim, começa a partir de 200, 220 reais o metro quadrado, também depende, claro, da sua região. Tem uma variedade razoável de cores de granito. Eu prefiro utilizar as mais escuras no nos meus projetos, como preto São Gabriel, preto absoluto ou verde Ubatuba. O verde Ubatuba ele tem esse nome verde, mas na verdade ele é verde quase preto, ele fica ali num tom quase de preto. Eu gosto mais dos mais escuros porque eles são mais resistentes à mancha. Mas quando um cliente me pede um tom de granito mais claro, eu gosto muito do branco Itaúnas e do branco Siena. Mas tem que tomar muito mais cuidado com os claros porque eles são mais sensíveis à mancha. Então tem que tomar cuidado com produto abrasivo, produto químico, porque eles podem manchar com mais facilidade. Tem uma observação, gente. Quando eu falo branco Siena, branco Itaúnas, as pessoas podem achar que eles são um granito branco, uma pedra branca. Mas não tem nenhum tipo de granito completamente branco, tá? O granito, os dois, eles têm assim um fundo bege, um tom de bege, com manchinhas, com rajadinhos em tom de marrom, às vezes até de preto. Depende, claro que é uma pedra natural, uma rocha natural, então depende muito, ele pode vir, às vezes, de variadas cores, assim. Mas assim, o granito, ele tem um custo-benefício bem legal, o preço dele é bacana, ele é uma pedra muito boa. O mármore. Ele é lindo, conta com uma infinidade de cores e texturas, e ele tem marcas que se assemelham a veios, e ele tem também uma coloração muito mais uniforme do que o granito. Porém, eles não são indicados para utilização em bancadas de cozinha e área de serviço, porque ele é um material muito poroso e isso faz com que ele absorva com muito mais facilidade qualquer líquido que caia sobre ele. Por exemplo, café, molho de tomate, vinho. Esses líquidos são fatais em contato com o mármore. E esses líquidos estão no nosso dia a dia da cozinha, né? Esses e vários outros. Então, mármore na cozinha, principalmente se ele for em tom claro, esquece que não dá, gente. Mas assim, em locais como banheiro, lavabos, balcão de atendimento, escadas, degraus de escadas, eles ficam incríveis. Eu adoro. O valor do mármore em relação ao granito é mais alto. Você consegue encontrar os mármores nacionais a partir de R$ 300, mais ou menos, tá? É uma média. E os importados, que são os mais comuns, a grande maioria são importados, eles são mais caros. Então vamos falar um pouquinho do corian. Ele é composto por uma mistura de minerais naturais e polímeros de acrílico. Então, por ele ser um material sintético, ele nos dá a opção de variadas formas. Com ele é possível fazer bancadas arredondadas, é possível fazer a cuba esculpida na pedra, inclusive também em formas arredondadas. Então, assim, se você quer ter uma cozinha diferentona, um banheiro com uma bancada com formas diferentes, o corian é super legal.
Ele tem uma variedade bem grande de cores, inclusive aquele tão sonhado branco que está super em alta na decoração. E eles também estão lançando cores que se assemelham muito ao mármore. Porém, o Corian é muito mais resistente do que o mármore, resistente a riscos, a manchas. E claro que por conta disso, ele é bastante indicado para áreas como bancada de cozinha, área de serviço, banheiro. Ele é também, gente, muito utilizado em hospitais, porque ele é zero porosidade, ele não tem porosidade e as juntas dele são pouquíssimas, ele tem pouquíssimas emendas, ele até fica com algumas emendas, mas são praticamente imperceptíveis, o que torna o Corian muito mais resistente a bactérias, tá? Outra coisa legal do Corian, que eu acho super legal, é que ele é translúcido. Isso permite o uso de iluminação e dá pra gente fazer aqueles móveis, bancadas, móveis, retroiluminadas, que ficam lindas. Porém, como tudo que é bom tem seu preço, o metro quadrado do Corian pode custar em torno de R$ 1.300 a R$ 2.500. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Silestone, porque ele tem muito das propriedades do Corian, porém o valor é mais acessível. Fica em torno de 900 a 1.500 reais o metro quadrado. O Silestone é composto por 94% de quartzo natural, o que lhe proporciona muita resistência. Por isso ele é muito indicado para bancadas de cozinha, área de serviço, banheiro, até para piso e revestimento. E o legal é que as juntas deles ficam praticamente imperceptíveis. Ele, assim como o Corian, não é poroso, o que o torna muito resistente também a manchas e bactérias. Tem uma disponibilidade muito grande de cores, inclusive em tons de vermelho, laranja, amarelo, azul, além das mais tradicionais, é claro. Dá para usar e abusar da criatividade com o Silestone. Então, assim, se você está disposto a investir um pouco mais na sua cozinha, o Silestone é uma opção interessante. Outra opção que está sendo muito utilizada hoje em dia é a bancada de porcelanato. Você já viu? Já ouviu falar? Elas ficam lindas e nos dão uma infinidade de texturas. Atualmente a gente tem porcelanato que imita a textura de qualquer coisa. Mármore, madeira, concreto, de granilite. Então, o uso do porcelanato nas bancadas nos dão infinitas possibilidades. E ele é muito mais resistente a manchas, né? Porque ele não é poroso, como granito, mármore e outras pedras. Então, em questão de preço, a bancada de porcelanato tem um ótimo custo-benefício, porque o valor dele por metro quadrado é bem menor do que todos os materiais que eu já falei para vocês até agora. Porém, a mão de obra fica um pouco mais cara. Essa bancada em porcelanato tem que ser feita por uma mão de obra muito especializada. Os chanfros, ou seja, os cantinhos, tem que ser feito em 45 graus. E a espessura do porcelanato é menor do que a espessura das pedras, como o granito e o mármore, o que o torna muito mais sensível na hora de cortar. Então, qualquer erro na hora do corte pode te custar uma peça inteira. Outro ponto importante da bancada em porcelanato é a estrutura. Por conta da menor espessura, ele é mais suscetível a quebras, trincas e rachaduras. Isso se não for bem feita. Se for bem feita por uma mão de obra especializada, você não vai ter isso para o resto da vida. Por isso é bem importante pesquisar a mão de obra que fará o serviço, perguntar se a pessoa tem referência, se você pode dar uma olhada em alguma bancada desse material que ele já tenha feito. É bom sempre ficar de olho. Na minha opinião, vale muito a pena investir nas bancadas de porcelanato. Com ela, você tem, por exemplo, uma bancada com aparência muito semelhante ao mármore Calacata, que é lindo, mas com valor muito mais acessível e sem preocupações com possíveis manchas. O ponto negativo que eu acho das bancadas de porcelanato são as emendas.
Os porcelanatos têm em torno de 90 centímetros a 1 metro. Tem até peças maiores, mas a maioria que você vai encontrar é em torno disso. Então, por exemplo, você tem uma bancada lá com 2 metros e você tem um porcelanato de 1 metro, a emenda vai ficar bem ali no meio da sua bancada. Porém, se a gente fizer um projeto, pensar direitinho, alguma forma de fazer, por exemplo, uma área seca, uma área molhada, dá para trabalhar direitinho e dá para camuflar bem essas emendas, tá? O valor da bancada de porcelanato varia muito de acordo com o porcelanato escolhido, porque a gente tem porcelanatos a partir de R$ 40 o metro quadrado até 300, R$ 350 o metro quadrado. Então, o valor vai variar muito mesmo de acordo com o porcelanato. Porém, dá para basear que ela fique em equivalência ou um pouco mais cara, eu acredito que um pouco mais cara que a bancada de granito. Isso comparando com o granito um pouco mais caro, um pouco melhor, tá? Então é isso. Eu espero muito ter te ajudado, conseguido te ajudar nessa escolha dos materiais para suas bancadas aí da sua obra. E se você ainda tiver ficado com alguma dúvida, deixa aqui embaixo seu comentário, porque eu vou adorar responder. E compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês acham que possam ter essas mesmas dúvidas, tá bom? Então a gente se vê no meu próximo vídeo. Até lá!